Por acaso, quem não puder chegar até esse momento, pode estar assistindo a aula depois remotamente. Vamos lá. A gente vai falar hoje aí sobre a questão da inovação. O empreendedorismo está diretamente ligado à questão da inovação. E é uma palavra que a gente ouve de forma corrente hoje aí em revistas, na mídia, é a palavra que está em voga, né? Inovação. Então, se fala que nós precisamos ser inovadores, que as organizações precisam ser inovadores, que os negócios em si tem que haver inovação, mas de que fato, de que forma isso acaba acontecendo? Vocês percebem isso aí, né? Porque é fácil falar inovação, mas afinal de contas, o que é inovação? Essa é uma pergunta que às vezes a gente acaba se fazendo de tanto acabar ouvindo essa palavra, a gente acaba se questionando, mas afinal de contas, né, o que é inovação? A gente vai ver alguns conceitos ali hoje sobre o que é inovação. E no fim a gente vai fazer uma síntese. Então, entender e simplificar essa lógica do afinal de contas, o que é inovação dentro das organizações, dentro dos negócios. Vamos lá, então. Pessoal, o primeiro passo da inovação aí, que ela é um processo, né, como a gente fala, que ela acontece dentro das organizações aí. Nesse caso, o primeiro passo dela é a questão da ideia. O que é a ideia? A ideia é a abstração, é a idealização, é algo que está dentro da nossa mente aí, que ainda não foi realizado. Então, primeiro passo, primeira etapa do processo de inovação é a ideia. Partindo da ideia, né, então o primeiro passo é isso, é ter alguma coisa em mente. Por isso a questão da abstração, né? Ela está na nossa mente, na nossa cabeça e ainda não saiu dali. Você já pode ter pensado várias vezes sobre ela, mas ainda não colocou em prática. Então, ela fica aí sendo como apenas uma ideia. E a gente não tem uma ideia só, né? A gente tem várias ideias, daqui a pouco a gente acaba cruzando uma ideia com outro, ouvindo algumas coisas, lendo outras, a gente acaba tendo novas ideias e, mais uma vez, acaba novamente juntando, modificando e alterando algumas que a gente já tinha. E a gente vai criando esse processo aí junto das ideias na nossa mente. Mas, para a gente avançar um pouquinho mais e chegar mais um passo, mais uma etapa, nós precisamos de criatividade, né, que são características relacionadas ao processo criativo. Então, com essas várias ideias, com conhecimento já antecipado, nós conseguimos pegar essas ideias e fazer com que elas se cruzem, com que elas se juntem e que a gente tem lá algo que consegue ser colocado em prática, né, através dessa nossa algo que a gente tinha até então só conceitual, só na mente, e agora a gente consegue estar lá colocando ela em prática. E aí, a criatividade está ligada com algo que a gente vê muito hoje, né? Até vira memes aí e outras, que é a questão do brasileiro, né? Ele ser muito criativo ali. E vocês veem as famosas gambiarras que a gente vê na internet ali. Isso é uma expressão da criatividade, né? Então, assim, bom, professor, então o brasileiro é muito criativo? Sim, segundo as pesquisas, o brasileiro é criativo nesse sentido, de criar aí soluções para os seus problemas através do que ele tem disponível, né? Do que ele tem à mão aí para usar. E agora sim, né? Então partimos da ideia, temos a criatividade, que é formas de utilizar essas ideias, e quando é que essa ideia passa para a invenção, né? Quando a gente cria alguma coisa, agora que tem aí uma aplicabilidade. Então, inventar algo é transformar ideias em alguma coisa prática de uma forma criativa e ter um protótipo. A invenção ela já se caracteriza por um protótipo. Então, eu tenho alguma coisa já para mostrar, para explicar o que ela é. Né? Isso é a invenção. Então, já se criou algo. Agora, bom, nós estamos falando sobre o processo de inovação. Então, nós partimos da ideia, passamos pelo processo criativo, né, que é essa manipulação de ideias, o aproveitamento das ideias de formas criativas para a resolução de problemas.
Passamos pela invenção, que é essa lógica de ter um protótipo, né? Então, seguindo ideia, criatividade e invenção. E agora a gente chega na etapa final, que é justamente o processo de inovação. Como é que ele acontece, né? Ele é a sequência desses passos aí, ele é um conceito próprio, já então, tem lá a parte já conceitual montada, tem um protótipo, muitas vezes, né? Que são os exemplos que a gente tem aí, e eu consigo levar isso para o mercado, que é justamente o que define a inovação. Ou seja, conseguir ter várias ideias, dessas várias ideias, usar a criatividade para transformar essas ideias em algo prático, transformar essa criatividade das ideias em algo palpável, um protótipo, um modelo, ok? E depois a inovação, que é quando realmente eu tenho algo que consegue chegar ao mercado, que tem valor para outras pessoas e não só para mim. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui e observar a parte da criatividade, a grande diferença entre criatividade e inovação é essa. A criatividade resolve o meu problema particular, enquanto a inovação resolve um problema de mercado. Ou seja, tem pessoas que veem valor no que eu coloquei ali como um processo criativo, como algo que eu desenvolvi com esse meu protótipo aí, e que acreditam que ele vai resolver o problema de várias outras pessoas. Então ele tem valor agregado e as pessoas estão dispostas a estarem aí tendo um desembolso financeiro para adquirir esse protótipo, esse produto em si. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre isso. Aqui é só um esboço aí do que para a gente entender o que é esse inovação e como que se dá esse processo. Bom, então o primeiro passo a gente falou que é a ideia, né? Vamos lá. Objeto imediato do pensamento. Conceito ou noção que temos sobre algo, que pode ser concreto ou abstrato. Uma representação mental decorrente de um processo de abstração e percebido pelos sentidos. Isso é que diz o nosso dicionário Michaelis aí referente à ideia. Então, quando nós temos uma ideia ou várias que, se a gente quer ser criativo, a gente precisa ter várias ideias, mas a ideia ela é algo que está lá, abstrato, que está na nossa mente e que se baseia em conhecimentos anteriores nossos, né? Então, vivência, prática, leitura, exposição, que mais? O vídeo que a gente assistiu, ou seja, toda forma de conteúdo que você conseguiu absorver e que de alguma forma ficou ali na tua mente, né? Então, ali são as nossas ideias. Quando a gente consegue utilizar o que a gente já absorveu e consegue separar isso, nosso cérebro direitinho lá, a gente pode utilizar esse conhecimento, que seriam as ideias, para começar a aplicar elas na resolução de problemas. E quando a gente faz isso, a junção de várias ideias para resolver o problema, a gente fala da questão de criatividade, né? Resolver um problema de uma forma diferenciada, ou, digamos aí, fora do tradicional. O nosso cérebro, ele tem dois hemisférios aí, né? O esquerdo e o direito. Um é responsável pela parte mais lógica, racional, a questão do hemisfério esquerdo. O direito, ele já é voltado para o lado da criatividade, do abstrato e do artístico. Então vejam que há uma separação, né, entre digamos aí, dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro, em relação a o que cada parte do cérebro faz. Então, quando a gente fala na questão da parte esquerda, nós temos ali a organização, senso crítico, senso lógico, analítico, racional, questões mais voltados à lógica, né? E quando nós observamos o lado direito, aqui no slide, nós vimos que o hemisfério direito é responsável pela parte criativa, pelo instinto animal, pela parte abstrata, artístico, não linear. Por que a gente está aí analisando a questão do cérebro humano, né? Justamente para entender que, da mesma forma como nós exercitamos o lado esquerdo, a gente também consegue exercitar o lado direito, que é o lado responsável pela criatividade. Um dos passos da inovação.
Então, o lado esquerdo, a lógica, que é a capacidade de articular ideias de maneira única e de fazer associações em comuns entre elas. E o lado direito, que é a criatividade. O valor mais óbvio da criatividade consiste em ajudar quem toma a decisão a identificar todas as alternativas viáveis. Ou seja, quando nós focamos muito na lógica, nós só conseguimos observar ali o problema em si, aquelas opções para a resolução. Quando a gente parte para a criatividade, a gente fala em buscar alternativas que não estão nessa base lógica aí para a resolução disso. Então, a utilização da criatividade ajuda muito na resolução de problemas. E quando se fala na questão, precisamos inovar, precisamos ser inovadores, é justamente isso. Precisamos o quê? Utilizar o lado direito do cérebro, ou seja, estimular nossa criatividade para resolver problemas de forma não lógica, né? Porque pela lógica é fácil, eu tenho essa e eu tenho lá um problema e tem duas opções, A ou B, dentro da lógica. Agora, se nós olharmos pelo lado da criatividade, nós vamos ter outras possibilidades de resolver isso, de que não só A e B, né? Talvez uma opção C, D, E, várias outras. Isso vai depender de quanto nós somos criativos e quanto nós exercitamos esse lado da criatividade. Como é que a gente pode estar fazendo isso, né? Bom, uma forma da gente associar ideias, que aí pode ser em forma coletiva, é justamente o brainstorm, que é uma tempestade de ideias, né? O brainstorm ele é uma ferramenta usada para conseguir, não é para conseguir, para auxiliar no processo de inovação. As organizações utilizam muito o brainstorm, que é aquela ideia, aquela a lógica, né? Vamos lá, eu tenho várias cabeças pensantes, onde cada uma delas vai gerar 3, 4, 5, 6 ideias e vai jogar isso na mesa, né? Então, vamos pegar ali um local composto por 12 pessoas aí, vamos imaginar isso, onde nós temos alguém que fica como líder, ele vai dizer assim, ó, qual é o problema que a gente vai resolver, ele vai anotar todas as soluções, as ideias que forem colocadas na mesa, colocadas em pauta aí. Tem uma regra, né? Ninguém pode se opor a uma solução, ninguém pode criticar uma ideia, ninguém pode falar da posição que o outro colocou. Então, essa é uma regra básica do brainstorm, ou seja, não pode haver críticas. Não, mas isso aí não funciona, isso aí não dá. Não, não é o momento. O brainstorm ele é para geração de ideias. Então, quanto mais ideias acontecerem, existirem e forem colocadas, melhor. Num segundo momento posterior, se vê o que é possível e o que não é. Mas nesse primeiro momento, o que vale são as ideias. Então, elas são aí colocadas por cada um dos participantes. Tem a pessoa que lidera ali, que colocou o problema, faz a anotação disso. E no segundo passo é justamente a separação das ideias que são aplicáveis. Bom, vamos em frente, então. Inovações, né? A inovação ela é um processo aí, deixa eu deixar aqui aqui Santos Dumont ali, ó. A inovação é um processo que inclui as atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e resulta em comercialização de novos ou melhorados produtos ou na primeira utilização de novos ou melhorados processos. O Freeman coloca esse conceito de inovação aí, explicando como é que ela acontece, como é que é o processo de inovação. Então, ele fala que ela vem justamente dessas questões, né? Eu posso ter um produto totalmente novo para o mercado, eu posso ter um produto que é novo para aquele mercado e eu posso ter produtos que já existiam e são, de alguma forma, melhorados significativamente, que são concebidos ou interpretados como novos, né, naquele momento. A invenção costuma ter um protótipo, uma espécie de primeiro exemplar ou modelo do produto ou solução desenvolvida, né? No caso de softwares, por exemplo, aí a gente tem aí os modelos básicos, testes de mesa para mostrar para alguém, então um modelo conceitual, tudo isso aí que seria o primeiro passo. Então, eu tive uma ideia, ok, mas como é que tirar do papel, né?
para resolver alguma coisa lá. Ah, não, vou desenvolver um software ou um aplicativo aí por uma finalidade específica lá. Joia, mas como é que é ele? E aí você começa a detalhar. Quando você coloca isso, digamos, já no papel, você já tem um primeiro esboço disso, né? Daí talvez precise de algumas telas para mostrar para a pessoa, para entender realmente como é que isso vai funcionar, e depois para desenvolver a lógica de negócio do teu aplicativo, do teu software em si. Mas é necessário que você tenha um protótipo, uma base para mostrar para alguém, para ele, peraí, o que é isso, afinal de contas? Porque só falando, às vezes a pessoa não vai conseguir entender o que você quer, ou o que, no nosso exemplo, o software ali resolveria. Bom, afinal de contas, nós falamos sobre o processo de inovação, mas inovação em si, né? O que afinal de contas, é inovação? Se ela é um processo, ela tem um outro conceito, né? Por que é um processo? Porque ela tem várias etapas. Mas se a gente fosse tentar entender ou conceituar apenas inovação, e de forma bem simples e bem direta, o que é a inovação? É a resolução de problemas de modo criativo que chegam ao mercado. Né? Por que chegam ao mercado? Porque se eu tiver uma ideia, se eu criar um protótipo de forma criativa, lá, resolvendo um problema, não, mas se ele resolver apenas a minha situação, se ele não for aí comercializável, ele não vai se tornar uma inovação, porque as pessoas não vão utilizar. Né? Então, resolveria o meu problema para alguma coisa, mas não resolve o dos outros. Ou é um problema que só eu ou muito poucas pessoas têm. E aí não é interessante. Aqui eu vou pegar uma conceituação ali, né, que é a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado, no que se refere às suas características de uso previsto, ou ainda a implementação de métodos ou processos de produção, distribuição, marketing ou organizacionais novos ou significativamente melhorados. Sol, então estamos primeiramente entendendo inovação como processo e onde que ela pode ser aplicada. Então, em produtos, né, na questão aí de métodos, na questão de canais de distribuição, no processo produtivo, na questão do marketing e nos modelos organizacionais, tanto novo quanto melhorado, desde que essa melhoria seja significativamente sentida, né, ou percebida. Agora, como é que define a inovação o Manual de Oslo? O Manual de Oslo, ele foi desenvolvido pela OCDE, né? E é o documento aí que mais foca na questão de inovação, né? Que é usado como, digamos aí, como, como conceito principal, conceito-chave aí. Então, ele define inovação como uma forma mais abrangente e mais compatível. É uma forma como são percebidas no início do século XXI. Então, a partir do século XXI, nós temos aí vários produtos aparecendo no mercado constantemente, e aí precisou de uma definição, né, do que é inovação, afinal de contas, quais são os tipos de inovações que existem, onde que elas acontecem. Então, a gente viu aí que vai de produto, processo, marketing, organização, canais de distribuição, tudo isso aí é inovação. Falando em canal, né, fica um exemplo claro para a gente aqui entender, mas como que um canal modifica essa questão da inovação? A Netflix, né, que talvez seja o exemplo mais próximo de cada um de vocês aí, a Netflix, ela continua entregando a mesma questão de entretenimento, agora por um canal diferenciado, né? Antes tinha lá a mídia física, tinha a questão de reservar a locadora, ir lá buscar, pagar, entregar e devolver. A Netflix continua entregando o mesmo conteúdo, só que de maneira, digamos aí, virtualizada, através de streaming, mas é o mesmo entretenimento, só que agora ela mudou a forma como ela entrega, então tem benefícios para o consumidor, ela facilitou a vida do consumidor, ela diminuiu o valor, porque antes eu pagava por cada um dos filmes, por cada mídia que eu queria ver, agora eu tenho um pacote lá, uma disponibilidade de acesso ao inúmero de conteúdo de filmes, séries e documentários e outros.
Então eu tenho esse catálogo aí à minha disposição e eu pago um valor fixo por mês. Então mudou radicalmente a forma como se entregava um produto, né, um serviço antes e depois aí, há uma mudança, tá? Tipos de inovação. Tipos de inovação a gente tem assim, ó, duas separações básicas, né? A inovação radical e incremental. Vamos primeiro para a questão da inovação radical. Ela provoca transformações nas regras competitivas de mercado, proporciona novos conhecimentos envolvendo maiores recursos e riscos técnicos, com forte impacto nos resultados. Bom, vamos lá. Inovação. Aqui nós temos uma série, aí, digamos, de equipamentos eletrônicos. Mas inovação não é só nos eletrônicos. Inovação é em qualquer parte da organização ali, como a gente já viu. E essa classificação de radical e incremental se dá pelo fato como ele acontece. Quando é uma modificação ou a criação de algo totalmente novo, nós classificamos ela como radical, essa inovação. Ou seja, ela veio e mudou drasticamente o meio como as pessoas consumiam esse produto, o modo que elas viviam, alterou de modo significativo aí a vida das pessoas. Então, vamos pegar no caso o smartphone, né? Antes nós tínhamos o telefone, então é uma inovação radical? Bom, se a gente olhar aqui, os primeiros telefones no máximo ligavam e mandavam mensagem de texto, agora nós temos uma infinidade de possibilidades de uso para o telefone, como acesso à internet, e-mail, máquina fotográfica, MP3, aí, acesso a rádios, que mais aí? Bom, quantos aplicativos tem aí que a gente, né, consegue fazer uma treina eletrônica, editor de texto, uma infinidade de utilização para ele. Então, realmente, mudou radicalmente a forma como esse item era conhecido, né? Tanto que hoje, acho que uma das últimas utilidades dele é a ligação, quando alguém acaba ligando e diz, oh, mas por que não mandou uma mensagem, né? Por que não mandou lá um WhatsApp, ou que seja lá, não entrou em contato de um outro modo, para que ficar ligando? Então, ele quase que está perdendo a função aí básica que ele nasceu, né, para suprir, que era fazer ligação aí e melhorar a comunicação entre as pessoas. Bom, então uma mudança radical. Vamos seguindo só para entender um pouquinho mais sobre essa questão, o que altera aí de que forma que ela impacta dentro de uma organização a inovação radical, a princípio, tá? Ela tem menor acessibilidade. A inovação radical, na busca por novos paradigmas, precisa criar situações novas, por isso é menos acessível que outras inovações. Então, num primeiro momento, ela tem digamos, tem uma menor abrangência aí, e é mais difícil de chegar até o público. Vamos pegar isso como exemplo. As televisões, né? Os televisores aí que foram inventados já no século passado e tiveram poucas modificações até o final do século passado, muito pouco, porque acho que eles deixaram de ser preto e branco para passar colorido e chegou talvez aí a tela plana, por aí, né? Imagino, né? Talvez passou um pouquinho mais aí, mas depois qual foi a evolução rápida que ela teve? Ela passou a ser primeiramente de plasma, mais fina, então eliminou-se o tubo. Depois ela passa a ser de LED e depois agora passa a ter aí outros tipos, OLED, e agora nós já temos ali, daí também avançou para a questão da resolução, passou para HD, Full HD, agora estamos em 4K, já falamos em 8K agora, e também mudou o tamanho de polegadas, né? Aumentou bastante aí. Só que, num primeiro momento, quando essa tecnologia é lançada nova aí, vamos, por exemplo, os televisores, hoje que são de grande polegadas, de grandes dimensões, no lançamento, a Samsung está avançando uma agora que a tela dela, quando desliga, acaba se baixando e se enrolando e sumindo dentro de quase como se fosse vamos imaginar lá a base do suporte da televisão, né? Ela é um pouco mais larga lá, mais comprida também.
Quando você liga, ela levanta para cima lá, um telão de 84 polegadas, se não estou enganado, e levanta essa tela aí, ela desenrola e sobe e aparece lá para a tela de alta definição, né, 8K aí, uma tecnologia nova. Só que o valor de aquisição dessa inovação, para quem quer agora de começo esse lançamento dessa inovação, vai pagar um valor extremamente alto por ela. Então, num primeiro momento, nem todo mundo vai ter acesso. Né? Por isso que precisa quebrar alguns paradigmas aí, não só na relação de algo que alguém vai usar comumente, como na questão também de baixar o custo aos poucos aí, para conseguir dar acesso às pessoas a essa nova tecnologia, a essa inovação. Bom, custos maiores. Isso é explicado através da pesquisa e desenvolvimento que é gasto para se criar algo novo. Quando se lança algo que não tem no mercado ainda, mas a gente não tem, a empresa não tem certeza de se esse lançamento vai ser um sucesso ou não. Então, gastar com pesquisa do desenvolvimento, que é algo extremamente, digamos aí, caro, porque nesse momento que a gente está falando de pesquisa, desenvolvendo protótipos e outros, não há ganho financeiro, há apenas desembolso por parte da empresa. Então, se gastou lá 2, 3 anos pagando pessoas para pesquisarem, para desenvolver o protótipo, e talvez depois de 2, 3 anos esse protótipo não deu certo. E aí? Então, tem que continuar pesquisando, desenvolvendo, lançar um protótipo, opa, isso deu certo, joia, mas talvez passaram 3, 4 anos. Estou chutando o tempo aqui, tá, pessoal? Isso depende muito de cada empresa, de cada segmento aí e do que está se estudando. Bom, mas vamos lá, vamos imaginar que passou um ano aí pesquisando, desenvolvendo protótipo, deu certo, beleza. Mas foi um ano de custo, agora tem os componentes do produto, tem tudo isso aí para fazer, né? Então são custos maiores. Quando esse produto já foi lançado, passou alguns anos que está no mercado, o que acontece? Já temos uma linha de produção, componentes mais em conta, já conseguiu melhorar ali toda a parte de produtividade, eficiência, joia. Esse preço costuma cair bastante. E aí eu já consigo, para a maioria das pessoas, ter acesso a essa inovação. Processos inovadores. A inovação radical tende a criar processos totalmente novos. Então, quanto mais inovador, a gente está pensando em coisas aqui, processos criativos. Então, provavelmente já fugiu um pouco do normal, né? O normal nosso aí é a lógica. Aqui na criatividade a gente foge um pouquinho desse padrão aí de negócio. E a gente vê como exemplo grandes empresas, né? Google, Facebook, que já tem esses processos de modo diferenciado do tradicional. Por quê? Por exemplo, vamos pegar lá a Google. Tem lá a equipe desenvolvendo cada projeto e a pessoa não tem um horário específico para trabalhar, não tem dia para trabalhar, não precisa bater cartão, tem lá o seu local de trabalho, mesa de sinuca, rede para deitar, espaço, fliperamas, sei lá, uma série de benefícios aí, né, para ficar à vontade, ficar tranquila. Só que, em contrapartida, ela tem um prazo, né, ela tem um projeto e ela tem um prazo para entregar. Então, ela pode ficar aí parada, aí, sei lá, se ela tem um prazo de entrega de 6 meses, ela pode ficar parada 2, 3 meses e dando conta de entregar o projeto nos outros 3 meses que faltam aí, a Google não vê problema nenhum nisso aí, né? Só que isso não é aplicável a todos os tipos de organização. Por exemplo, a Google faz isso por quê? Porque ela entende que se ela criar um modelo tradicional, não é criar, né? Se ela seguir um modelo tradicional, onde as pessoas têm que entrar, bater cartão, ficar ali dentro, ela não vai conseguir o que ela quer, que é criatividade. Essa forma de a gente agir tradicionalmente acaba fazendo com que a gente não seja criativo, que a gente se atenha digamos aí, ao padrão do dia a dia. E a Google não quer isso. Então, como ela é uma empresa da área tecnológica que ela quer criatividade, ela justamente trabalha processos de formas diferentes, inovadores. Então, dar essa flexibilidade, essas possibilidades aí para o colaborador é uma forma de deixar ele mais tranquilo e ser mais criativo. Um tempo mais longo aí, né? A inovação radical gera produtos ou serviços de ciclo de vida bem mais longo. Bom, para entregar uma inovação, vamos imaginar essa lesão que a gente comentou no exemplo aí.
Quanto tempo você gastou pesquisando, desenvolvendo, fazendo protótipos, testando, para agora eu conseguir chegar e entregar isso para o mercado? Então, se o mercado começa a ter isso agora, depois vamos imaginar aí 2, 3 anos, talvez aí pesquisando por isso, eu vou demorar mais 2, 3 anos para o mercado começar a absorver isso e eu ter uma redução de custo. E aí que eu começo a ter uma gama maior do mercado, né? Aumentar o market share da empresa. E aí, até isso acontecer, a gente tem um tempo mais longo do produto saindo lá da empresa, que é do início onde está o P&D, a primeira ideia que o pessoal se reuniu lá para fazer o primeiro brainstorm, pegar as ideias, até a entrega do produto de forma mais massiva, digamos assim. Oportunidades. Elas se caracterizam por responder a descontinuidades do mercado, fazendo algo que as pessoas queriam, mas ninguém oferecia. Então, quando se observa o mercado e se identifica uma oportunidade, geralmente, mas não obrigatoriamente, ela está relacionada a uma inovação radical, tá? Como eu falei, geralmente, não obrigatoriamente. Então, muitas vezes uma oportunidade de mercado é algo que já existia uma empresa prestando um determinado serviço, mas todo mundo reclamava desse serviço e ninguém entregava nada de diferente para isso. Tá? Vamos pegar, por exemplo, o mercado financeiro, cartão de crédito. Apesar de, a partir da década de 90 para 2000 ali, houve uma chamada popularização do uso do cartão de crédito. O que é isso? As pessoas comuns começaram a ter acesso a esse meio de pagamento. O cartão de crédito tem uma história bem legal, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele acabou sendo criado como muitos das inovações que a gente tem hoje em dia, por acaso. Um grande empresário americano foi, como de costume, a um restaurante onde ele ia toda semana e tirou o casaco dele, né, normalmente, fez o jantar lá, a refeição, e ao sair, pegou lá o celular e notou que não tinha a carteira no bolso, tinha só os cartões dele, da empresa que ele trabalhava em si, né, que era bem conhecido. Mas, como ele já era frequentador assíduo desse restaurante, ele tirou o cartão e disse, ó, conversou com o dono lá que estava na frente, lá junto com o caixa. Olha, eu acabei esquecendo minha carteira, mas eu deixo meu cartão aqui como garantia de crédito, né, que depois eu venho aqui e pego esse cartão de volta e vou te pagar a refeição que eu fiz ali. Como ele era um freguês assíduo e era, né, um empresário bem conhecido, o dono do restaurante não viu problema nenhum em fazer isso. E dali se originou o cartão de crédito. No Brasil, né, nós temos a partir do ano 2000 que a gente aí tem essa popularização, ou seja, as pessoas não tinham um poder aquisitivo tão alto assim, começaram a ter acesso a cartão de crédito, mas ainda havia uma limitação, né? Os bancos ainda eram bastante burocráticos para liberar acesso a cartão de crédito, tinha que ter, às vezes, já conta com tanto tempo, uma série de questões ali. E existiam algumas taxas relativamente altas para se ter o cartão de crédito. Bom, sem falar, então vamos lá. O que nós tínhamos ali? Burocracia, né? De certa forma, aí, uma restrição, que não era todo mundo que tem cartão de crédito, a burocracia e um custo financeiro. O que a Nubank fez? Foi lá e olhou para aí, mas tem que ter uma forma mais simples de fazer isso, né? De não precisar fazer o cara no banco preencher um monte de documento, trazer folha de pagamento, verificar limite, não sei o quê, e cobrar essas taxas todas. Ele foi lá e simplificou o processo. E foi uma inovação radical. E o que ele fez? Entregou o cartão de crédito, algo que já se fazia anteriormente, só que agora de uma maneira totalmente diferenciada do que as pessoas estavam percebendo isso. Então, por isso que a Nubank hoje é um exemplo quando se fala em inovação, né? Porque ela pegou um processo que já existia, algo que algumas instituições financeiras já faziam, que eram os bancos, só que fez isso de uma forma melhorada, mais facilitada, e deu acesso aí, entre aspas, a qualquer pessoa a ter um cartão de crédito. Então, essa é a questão aí da oportunidade relacionada à inovação radical. Sexto, a participação. A inovação radical exige a participação de todas as áreas da empresa. Dificilmente a gente vai conseguir ver uma empresa que tem inovação, que desenvolve algo totalmente novo, se não tiver a integração de todas as pessoas da empresa, todas as áreas estiverem junto, trabalhando por isso e
consciência, né, de que a empresa está criando algo para inovar no mercado, para se destacar. Sétimo, resultado. A inovação radical é implementada em um mercado como novidade, trazendo resultados excepcionais ao tornar a empresa pioneira e exclusiva. Vamos novamente voltar ao caso da Netflix, por ser um exemplo bem comum e né, como eu falei, aí que todo mundo conhece. Num primeiro momento, a Netflix entra, né, domina o mercado lá, faz falir a Blockbuster, que era a maior franquia de locadoras do mundo aí. Só que, passando mais algum tempo, começam a surgir concorrentes. Então, num primeiro momento, ela está sozinha no mercado, e ela aproveita o mercado só para ela. Num segundo momento, acho que toda empresa tem essa ciência já, que os concorrentes vão começar a aparecer, e aí aparece o Prime, aparece o Google Play, aparece uma série de outros aí, serviços de streaming baseados na plataforma desenvolvida por ela. Então isso vai acontecer, é uma regra de mercado aí, né? Então a gente está preparado para concorrentes potenciais, porque por mais que ela surgiu sozinha, mas no momento que alguém começou a olhar, peraí, estão ganhando dinheiro com isso, por que a gente não vai ganhar também? A parte mais cara ela já fez, que foi abrir mercado, gastar com o desenvolvimento, testar, verificar se isso funcionava. O risco maior ela assumiu. Agora que ela já fez isso, vamos aproveitar os erros que ela cometeu para a gente não fazer também, vamos largar um outro produto basicamente da mesma forma, só que talvez eu consiga ter um preço mais em conta agora, porque os custos de desenvolvimento já foi lá atrás, o risco, né, de abrir mercado e vista certa não já foi feito por ela. Agora é mais fácil para os concorrentes entrarem, evitarem esses erros, diminuírem custos e partirem para a briga aí. Então, essa é a lógica, né, aí dentro dos tipos de inovação, da inovação radical. E nós temos a inovação incremental. Então, só para lembrar, né, pessoal, quando nós falamos de inovações, a gente pode fazer uma classificação dela aí em dois tipos, né, se a gente falar numa categorização, tá? Dois tipos, incremental e radical. Nós vimos até agora a incremental. Agora, nós vimos, desculpa, a gente viu a radical, vamos ver agora a incremental. Ela tem um grau moderado de novidade, mas ainda proporciona ganhos significativos. Ou seja, né, é algo que já existia e teve uma melhora significativa, mas necessariamente não uma mudança tão grande assim para elevar ele a uma outra categoria. Foi o caso que eu usei do exemplo do telefone. Nós tínhamos telefone celular? Tinha. Agora nós começamos a ter smartphones, né? Então houve uma, digamos aí, mudança do próprio equipamento, nome em si, né? Bom, ocorre continuadamente em uma indústria e se constitui de ajustes em produtos e processos existentes. Então, a ideia da incremental é ir melhorando, né? Melhorias que a gente consegue aplicar. Nós tínhamos o smartphone e ele tinha lá pouca capacidade de memória, que foram fazendo inovação incremental, né? Criando, aumentando a eficiência dele, aumentando o pixels da câmera, criando pequenas modificações, então incrementando aí, né? Melhorando o produto com ganhos significativos para quem usa, então isso melhora bastante a vida do usuário, mas né, o produto já existia e já era conhecido. Então é uma mudança, não necessariamente é que vai alterar a forma como o produto é usado, mas sim vai ser melhorias. Por isso que ele fala que ele é um processo aí constante dentro das organizações, ou seja, é a busca da melhoria, a busca pela eficiência e por melhores resultados do produto final para o cliente. Pessoal, até aqui como é que estamos? Tudo tranquilo, gente? Tudo certo. Opa, legal. Bom, aqui nós fizemos então essa categorização aí quanto ao tipo, incremental ou radical. Então, são categorias. Agora, onde é que eu posso estar aplicando as inovações, né? Então, elas podem ser aplicadas ou em produtos ou em produtos já existentes, onde a gente faz esse melhoramento. Então, produtos em métodos de produção, ou seja, né, a gente fazia, vamos ver lá, televisão de um jeito.
no momento em que ela deixou de ter o tubo e foi feito de uma outra forma, foi mudado o método de produção. Então, também é uma inovação. Abertura de novos mercados. Então, quando a gente atua na questão de marketing, nós estamos falando em marketing, né? Seria uma tradução lógica aí, nas questões mercadológicas, né? Quando a gente fala no marketing, então, atuação de novos mercados ou abertura de novos mercados. Utilização de novas fontes de matérias-primas ou matérias-primas diferentes que contribuam aí no melhoramento. E o surgimento de novas formas de organização, ou seja, na questão da estrutura organizacional, na organização do negócio em si, dentro dele. Inovação do produto. Acontece com a introdução de um produto ou um bem de serviço significativamente melhorado ou novo. Então, lembrando, né? É novo, radical, significativamente melhorado, o incremental. Essas características podem ser técnicas, de componentes funcionais ou facilidades de uso, de componentes, materiais, software incorporados e até outras combinações de conhecimentos e tecnologias. Então, nós estamos falando de inovação em produto, de que forma que ela acontece e como ela acontece. Agora, a inovação em processos, né, se dá pela implementação de métodos de produção ou distribuição significativamente novos ou melhorados. Essas características podem ser técnicas de equipamento ou de software, pode melhorar a qualidade, reduzir custo de produção ou de distribuição, ou produzir e distribuir novos produtos ou novos formatos de produtos existentes. Então, nós falamos outro dia sobre e-commerce, né? E aqui tem uma lógica de como que eram as nossas compras antigamente aí, né? Então, eu comprava, no máximo, quando conseguia comprar lá por telefone e depois quando eu recebia em casa. Com o e-commerce, nós temos lá a compra no site, o pagamento lá de forma de crédito, boleto, né? Como isso é feito, PayPal, outras formas. Agora, uma nova que vem aí que é o Pix. Então, tudo são etapas que a gente tem aí. Depois, a emissão da nota fiscal. Depois, o produto encaminhado para a transportadora, entregue lá nos correios e que chega até a casa da pessoa. Isso eu consigo, do momento que a gente comprou, acompanhar todo o processo de se o pagamento foi aprovado ou não, quando que foi emitida a nota fiscal, em que momento que ele saiu da empresa e foi para a transportadora, quando que a transportadora vai entregar lá em casa, ou, no caso do correio, alguns, né, dependendo do tipo aí, mas eu consigo fazer o acompanhamento e o rastreamento, então é uma inovação isso. Até então não se tinha, né, simplesmente comprava e esperava chegar, quando não chegava lá 15, 20 dias, se ligava para reclamar ou saber onde estava o produto. Então, isso foi uma alteração no processo aí de rastreamento de compras para o cliente final, que é exemplo de inovação em processo. Nas questões mercadológicas, inovação de marketing, né, é a implementação de um método de marketing novo ou com mudanças significativas. Pessoal, sempre vai aparecer isso, tá? Novo ou significativamente melhorado ou com mudanças significativas, porque se referem à nossa categorização que a gente viu lá atrás, referente à inovação incremental ou radical. Pode melhorar o atendimento, a necessidade dos clientes, abrir novos mercados ou reposicionar os produtos e aumentar as vendas. Então, qualquer alteração que eu faça que impacte em um novo mercado, mudanças percebidas pelo consumidor que aumenta a venda do produto, é inovação em marketing. Então, a Coca-Cola, o exemplo dela é justamente na questão... Ela sempre trabalhou muito forte, né? Essa lógica de marketing em si. Uma dos lemas dela era estar em todas as esquinas, aí, né, ou todo ponto de venda ter Coca-Cola. Tanto que a Pepsi trabalhava ainda trabalha até hoje, com o slogan lá, o bordão de pode ser, então tem Coca? Não, então pode ser Pepsi, né? Era a segunda opção. Coca sempre a primeira. E ela fez isso também na questão da embalagem do produto. Quando a garrafa, em 1915, ganha lá o formato arredondado lá, né? Ela começa a se manter nesse formato ali, e hoje, se a gente tirar o logotipo pela garrafa, você já sabe qual é o produto que tem lá, uma Coca-Cola.
Então foi uma jogada muito boa de marketing e foi uma inovação, né? Na característica de que associa o produto à embalagem em si, não precisa nem ter o nome lá. Tá? Tanto que, se vocês pegarem ali para olhar o segundo modelo, que é de 1916, o próprio nome da Coca-Cola, ela só vem na garrafa, né? É só um alto relevo, não tem um logo igual a gente tem nas garrafas novas, ali vermelho, bem chamativo. Né? Então ela se identificou só pela garrafa mesmo, formato da garrafa diferenciada. Inovação na parte de marketing. Agora, a inovação organizacional, novos métodos de trabalho, novas formas de reestruturação, novas organizações de tarefas e de pessoas dentro de uma organização ou em organizações. Acontece com a implementação de um novo método organizacional na empresa, organização, local de trabalho ou relações externas. Bom, vamos lá, vamos entender relações externas, né? Aqui nós temos um exemplo disso, que é uma estrutura voltada para empresas, né? O que a gente chama aí de cowork, que é um espaço compartilhado. Ele não é mais de uma única empresa, são várias empresas trabalhando no mesmo ambiente, então elas dividem esse custo, há uma mudança, vejam, ó, antes tinha um custo fixo que era de uma organização, agora se tem um custo aí diluído, dividido pelo número de empresas que utilizam esse espaço compartilhado de coworking. O que acontece? Seguindo lá, né? Pode melhorar o desempenho da empresa, estimular a satisfação no local de trabalho, reduzir custos de suprimentos e ganhos de acesso. Então, nesse momento, eu tenho várias empresas trabalhando, onde elas trocam ideias, dividem os custos, conversam entre si, então provavelmente o ganho de compartilhamento de ideias e questão de criatividade deve melhorar, além, claro, da questão custo, né, e um ambiente diferenciado. Então, né, o exemplo aí do coworking aí, que é esse trabalho aí onde as organizações estão agora buscando um ambiente que é grande, chama atenção, mas porém o custo por organização ele é bem menor do que se ela tivesse talvez uma sala comercial só para ela, né? Talvez ela não precise usar sempre a sala. Então, quando precisa reunir uma coisa, vai lá, tem uma sala de reunião, tem um espaço para os trabalhadores trabalhar se precisar lá. Uma outra mudança que surgiu é o home office, né? Mas já existia. Bom, já existia. Mas toda essa questão aí de pandemia fez com que essa nova modalidade, ou essa modalidade já existente, ganhasse uma propulsão muito maior do que a esperada, né? A tendência aí de trabalho em home office aqui para nossa região era para 2030, por aí, né? Segundo os especialistas. E essa tendência foi antecipada, né? Por uma mudança aí do ambiente, na questão de saúde pública aí, fez com que as organizações partissem para essa nova modalidade e identificassem que, opa, peraí, agora que a gente já fez isso, e por mais que talvez aí a curto prazo ou no máximo médio prazo a gente volte à normalidade, no máximo, né, médio prazo, mas imagino que a curto prazo, muitas empresas perceberam que, peraí, alguns custos, algumas coisas eu posso reduzir e deixar a pessoa trabalhando em casa. Então, veja um benefício para o colaborador, por exemplo. Ele não precisa acordar mais cedo, ele não vai ter gasto aí com a questão de deslocamento, ele vai ter talvez mais tempo para ele, porque não precisa trabalhar lá até às 6, depois sair e voltar embora, então já está em casa. Uma série de benefícios, né? Em contrapartida, ele vai ter que talvez, né, provavelmente ter uma boa máquina para trabalhar, ter internet de banda larga, tudo isso provavelmente por conta dele a princípio, imaginamos, né? Mas as empresas já se deram conta que muita coisa é possível fazer dessa forma. E provavelmente seja uma tendência, então, agora que se mantenha mesmo a gente voltando aí ao nosso normal, ou novo normal, né? O que é inovação, né? Então, a ideia, a questão o uso da criatividade para a confecção do protótipo e a comercialização de fato disso para a entrega nos clientes, né? Para entregar para o cliente o valor associado a esse teu item, a esse teu produto. Então, a criatividade, ela é só parte do processo, onde eu uso as ideias que eu já tinha, por isso que quanto mais a gente tem conhecimento, mais fácil
de a gente resolver problemas de modo criativo, né? Porque a criatividade é a associação das ideias que a gente já tem de um modo único, né? Então, até então, novo para aquela situação, para resolver um problema, muitas vezes, cotidiano. Tá? Então, inovação é basicamente a resolução de um problema. A criatividade, desculpa. A inovação é quando esse problema pode ser ou vai resolver o problema de muita gente e consegue ser comercializável. Inovação em produto, né? Então já falamos a introdução de um novo produto. Então foram do celular para o smartphone, que é o nosso exemplo. A inovação na questão de serviço, atendimento ao cliente por meios digitais, é uma inovação em serviço. Até então, o exemplo do Nubank lá, precisava ir até a agência, desbloquear cartão, levar comprovantes e outro. Agora eu consigo fazer isso de casa, né, com um smartphone, consigo ter acesso aí a cartão e atendimento bancário. Inovação em processos, a utilização de trabalho em grupo para aumentar a rapidez em partes da produção. Então, eu tenho aí uma modificação na forma como eu vou entregar um produto. Antes eu fazia entrega com caminhão próprio, por exemplo. Agora eu uso uma transportadora que no centro da cidade o caminhão não pode entrar, então existia um problema. A transportadora vai lá, pega desse caminhão e já faz a nova distribuição até o cliente final. Já é um meio de inovar, porque os caminhões tinham todo um problema, dificuldade para entrar no centro das cidades, e agora tem empresas já específicas que fazem aí um trabalho compartilhado, uma parceria. Tem carros menores, já geralmente elétricos, ou tem motoboys que vão lá, pegam esse produto e já entregam rapidamente até o cliente, não tem todo aquele transtorno que se tinha. Isso é uma inovação em processo. Mas é uma coisa, né, quase que não mudou muita coisa. Não, mas melhorou para o cliente final na ponta. Tem acesso mais rápido a esse produto que ia demorar para chegar. Inovação em marketing. Então, nós falamos lá na questão de embalagens e outros, a importância da embalagem, né? Algumas jogadas de marketing que foram muito bem feitas aí, que a gente fala, que é quando o marketing consegue associar o nome ao produto. Vocês já viram isso aí, né? Quando vocês vão no mercado, por exemplo, comprar lá Bombril. Vocês estão comprando, na verdade, é uma palha de aço, não, na verdade é uma lã de aço, né? Não é Bombril, Bombril é a marca. Quando vão comprar Royal, estão comprando fermento e não Royal, Royal é a marca. E acredito que vocês devam conhecer mais algumas nesse formato, né? Que mais? Gillette. Gillette também não é o nome correto, não é o nome do produto, é uma marca. O nome do produto são lâminas de barbear, né? Mas a gente fala como Gillette. Então, quando a gente consegue ter esse tipo de ação aí, é uma inovação em marketing, e aí é um momento em que realmente, né, a gente percebe quanto o produto ele é líder de mercado, quanto ele é utilizado, consumido pelas pessoas para chegar a esse status de ter o nome associado ao produto. Teria mais alguns, mas né, só para exemplificação, acho que já serviu, né, pessoal? A inovação organizacional, então, descentralização de processos, tomar decisão por parte da empresa aí em níveis mais baixos da organização. Quando a gente fala em descentralização, é dar possibilidade para as pessoas dentro dos seus respectivos departamentos tomarem decisões por conta dela, no que tange aquele local de trabalho, no que tange ali as atribuições que ela tem. Então, se ela é chefe de um departamento, ela deveria ter autonomia, que é a descentralização, para resolver os problemas dela ali. Mas muitas empresas ainda precisam que o líder, o gerente, o líder daquele departamento, vá lá conversar com outro líder superior dele ou com o dono da empresa para tomar tal atitude, para resolver tal problema. Então, quando isso acontece, o problema continua lá existindo, a pessoa saiu dali e foi procurar uma outra pessoa, às vezes uma outra pessoa, para levar isso para uma reunião, para decidir se vai ou não resolver, ou se vai resolver daquela forma. Esse problema continua acontecendo. Se a pessoa tivesse autonomia, a resolução já acontecia na hora. Ele ia dizer, não, faz isso para resolver isso. Porque ele teria autonomia, já que é dentro do setor dele, do departamento dele, ele deveria
ter essa autonomia, mas a gente sabe que isso nem sempre é assim, né? Então, por isso que ela é colocada como uma inovação organizacional, porque ela é uma quebra dessa cadeia hierárquica no sentido de tomada de decisão. Não quer dizer que a hierarquia deixa de existir na empresa. Não. O que acontece é que há uma quebra de hierarquia na autonomia para tomada de decisão. Tá, gente? Inovação em modelos de negócio, né, é uma mudança significativa na forma da empresa entregar valor para o cliente. Pessoal, esse entregar valor, né? O que é entregar valor? É as pessoas entenderem que elas não estão comprando o produto em si. Na verdade, não é elas, né? É a empresa entender assim, ó, eu não vendo esse produto, eu vendo alguma coisa que está resolvendo uma dificuldade, um problema, uma situação da pessoa. Vamos lá, a Netflix, ela não vende filmes, ela não vende seriados, né? Seja lá, o que mais ela tem lá? Documentários e outros. O que ela entrega é entretenimento. É isso que é o valor dela. Então as pessoas não pagam só pelo filme em si, né? Pagam pelo conforto, comodidade. Ela conseguiu agregar valor ao entretenimento que a pessoa precisava ter. Quando você vai num restaurante, vamos pegar um exemplo mais básico ainda, né? As padarias nossas aí, né? Hoje elas perceberam que elas não vendem mais pão, né? Elas aí são. O que elas fazem hoje é basicamente uma venda de produtos alimentícios de forma através de conveniência. Ou seja, é mais fácil para mim tomar um café da manhã, por exemplo, numa padaria, né? Então eu não estou indo lá comprar pão, mas eu fui lá usar um serviço que ela me entrega. É isso que ela tem que entender. O que ela está fazendo ali? O que ela está entregando para o cliente? Né? Se a ideia dela é vender pão, vejam que o que ela vai agregar de valor no vender pão. Mas no momento que ela percebe que as pessoas vão até lá para suprir uma necessidade alimentícia, digamos assim, ela consegue criar todo um mix de novos produtos e serviços para entregar para essa pessoa. Ela fala, pessoal, mas espera aí, aqui tem muito mais coisas do que eu esperava, dá para voltar aqui de novo, dá para fazer uma outra coisa, ou eu posso vir comprar isso aqui que eu nem tinha noção que vocês faziam. Essa é a questão. O que você está entregando para o teu valor? Entenda, hoje eles falam muito nessa questão de o marketing mudou um pouquinho alguns nomes, né? Nós falávamos em perfil do consumidor, perfil do cliente, que a gente precisava conhecer o perfil do cliente. Hoje, uma palavra usada é persona, né? Qual é a persona que você está atendendo? A persona continua sendo o mesmo perfil do cliente. Então, qual é o perfil dele? É jovem, adulto, pessoas idosas, são crianças, homens, mulheres, e existe um gênero mais específico que tu atende? Que mais? Qual é a renda média dele? Qual é o ticket médio de compra que ele faz na tua empresa? Para quem não conhece, nunca viu a palavra ticket médio, qual é a média gasto por cada cliente teu que compra ali. Tá? Então, isso associado à persona também para ter mais informações para a empresa. E uma outra que mudou é justamente isso, né? De assim, agregar valor. Eles estão mudando essa palavra de agregar valor para entender as dores do cliente. Qual é a dor do teu cliente que está resolvendo? A dor é o problema que a gente fala. Então, o cara que está indo tomar um café da manhã na padaria e faz isso constantemente, é porque provavelmente tem uma dificuldade de fazer isso em casa, que ele não tem tempo, não tem, talvez ele mora em uma kitnet, não tem todos os equipamentos necessários, ou dá muito trabalho, não é vantajoso para ele. A questão é, eu tenho que entender o que esse cliente viu e o que eu estou entregando para ele que ele considera valor. E aí, em cima disso, montar a minha proposta de negócio, minha proposta do meu empreendimento. Então, entender essa necessidade, essa dor do cliente, é um ponto básico para a gente melhorar no negócio ou nessas questões de inovações aqui, também em modelos de negócio. Por que inovar, né? Hoje nós comentamos no início da aula ali que inovar é uma palavra que está sendo usada constantemente, está bastante em voga. Mas por que as organizações, por que a mídia bate tanto nessa questão de que precisamos inovar? Por que criar empresas inovadoras? Por que investir no processo de inovação? Para a busca da vantagem competitiva. A vantagem competitiva é, voltando ali atrás, entender o que agrega valor para o teu cliente final ali
e fazer com que ele perceba que ele vai encontrar esse valor na tua organização, que as outras não conseguem entregar esse valor que você se propõe a entregar para ele. Isso é vantagem competitiva, ou seja, algo que na percepção do cliente, e aí não é a empresa dizer, nós temos vantagens competitivas nisso, nisso, naquilo, se o cliente não percebe dessa forma. A vantagem competitiva ela tem que ser percebida pelo cliente. Ou seja, é uma diferenciação, e aí pode ser no preço, pode ser na forma de entregar, pode ser na forma de atender, não importa onde. Mas é algo feito que só a sua empresa faz, só o teu negócio consegue entregar isso dessa forma. E o consumidor percebe. Então, ele vai lá e não vai nas outras concorrentes ou nos outros concorrentes, porque ele sabe que aquilo ali só você consegue fazer, só você consegue entregar. Então vamos lá. As inovações podem gerar vantagens competitivas para a empresa e é por isso que se fala tanto na inovação, né? Para buscar trazer mais clientes. A competitividade hoje está muito acirrada entre as organizações, porque a questão de dinheiro está escasso, então a gente vai gastar ele aí com muito cuidado, e se a organização se preocupar com isso, entregar algo de acordo com o cliente espera aí, ou até superar as expectativas do cliente, provavelmente ele não volte mais lá. Além disso, novas ideias e modelos de negócio são essenciais para a saúde e sustentabilidade dos mercados e países, uma vez que, segundo a teoria de Schumpeter, que é o nosso autor base aí na conceituação e todos os processos de empreendedorismo, somente por meio dos novos padrões que ocorrem depressões e avanços. Então, o Schumpeter falou lá atrás no empreendedorismo, não sei se vocês lembram, da destruição da ordem econômica, né, justamente pela inserção de novos produtos ou serviços. Então, vejam quanto empreendedorismo está associado à inovação ou vice-versa. Quanto a inovação está associada ao empreendedorismo. Né? São duas coisas aí que trabalham juntas. E com certeza, né, vocês já ouviram falar nas startups. Acho que aí no ramo de vocês, ou na faculdade, no curso que vocês escolheram, startup é uma palavra bastante utilizada, né? E afinal de contas, qual o conceito de startup? Professor, é qualquer empresa de tecnologia. Será que é só isso? Será que esse conceito, essa simplificação do conceito realmente está certo? Né? Não, startup é um pouquinho mais do que isso, né? Senão a gente poderia classificar qualquer empresa aí que trabalha com tecnologia como startup. E só poderíamos considerar startups empresas de tecnologia. Não é bem assim, tá? Vamos lá, então. Só para a ideia é que não é se a gente se aprofundar em startup, gente, é só para, digamos, deixar vocês com um conceito correto dessa palavra que também está sendo bastante utilizada aí nos dias atuais. Então, assim, startup, ela está mais ligada a empresas tecnológicas, porém, isso não é um critério de exclusão. Então, se não tem tecnologia ou não é da área tecnológica, não é startup, não é assim, tá? Mas ela está realmente mais associada a esta área. Que mais é que nós temos com startup? Que difere ela de uma empresa tradicional aí? A possibilidade dela ser escalável. Né? Então, quando a gente fala nessa possibilidade de escalável, é aumentar o volume de negócios de forma rápida, né? E sem comprometer a qualidade, tudo que ela já tinha anteriormente. A questão, uma outra coisa que diferencia também a startup das empresas tradicionais é a questão do custo, né? Essa questão da escalabilidade ali não está ligada só à possibilidade de desenvolver uma quantidade X de produtos ou serviços, mas sim que quando o aumento desses serviços, vamos dizer assim, ocorrem, o custo variável, que é aquele gasto em cada unidade, que a gente tem, vamos pegar uma empresa que fabrica smartphone, ela tem um custo variável e um custo fixo, né? Também não é aula para isso, mas só para entendimento do por que isso difere na startup. Então vamos lá, o smartphone. Para fazer um smartphone, a empresa tem lá um custo fixo e um custo variável.
né? O custo fixo é o que ela gasta no dia a dia para manter lá a empresa funcionando, a parte administrativa, alguns gastos básicos que ela precisa ter. Os custos variáveis são aqueles relacionados ao produto em si. No nosso exemplo, o smartphone. Então, para fazer um smartphone, eles vão precisar lá de processador, vão precisar da carcaça, da tela, de uma série aí de equipamentos para montar o smartphone em si, né? Bom, ok. Então, montou o smartphone, tem esse custo variável, que são todos os componentes. Ou seja, para cada smartphone montado, precisa uma tela, precisa um processador, precisa lá a memória em si, precisa o circuito integrado. Ok, todos esses componentes precisam para cada smartphone. E isso tem um custo. Então, quanto mais smartphones eu fizer, mais o meu custo variável, né? Ou seja, com os produtos que são usados para fazer esse produto que eu vendo, também vão aumentar. Então, se eu consigo produzir 1.000 smartphones, vender os 1.000 por mês, eu tenho esse custo ali, variável ali para 1.000 unidades. Se eu dobrar a minha produção, automaticamente todo o meu custo variável com a aquisição de equipamentos para a produção de smartphone também vai dobrar. Isso é custo variável, ou seja, eu gasto, vamos imaginar, só num exemplo básico aí, R$ 1.000 para fazer um smartphone. Ok, então para fazer 10 smartphones eu gasto R$ 10.000, para fazer 100 smartphone, né, a mesma lógica, para fazer 1.000 ou para fazer 10.000. Ou seja, se as minhas vendas aumentarem, aí esses custos vão subir junto. Na startup isso não ocorre, porque geralmente o modelo de negócio é assim, eu gastei para desenvolver uma plataforma de software com mobile e que faz tal coisa. Joia, isso foi o gasto que você teve, né, para desenvolver o produto. Agora, se eu entregar esse meu aplicativo de forma mobile, vamos imaginar, para ficar mais fácil aí, para 10 pessoas, para 1.000 pessoas ou para 100.000, o custo não vai aumentar a cada venda, né? O custo variável, como nós tínhamos no smartphone. Ele já tem esse custo numa única vez inicialmente. Depois, claro que alguns outros custos, talvez ele precise de um servidor, de outras coisas aí, aumentando o custo relativo. Mas ele aumenta isso aí, mas não aumenta a variável, né? Não cresce na mesma proporção que o retorno tem, né? Do que o produto tem com as vendas, tá? Então, quando falar em escalabilidade, lembrem que é o aumento do volume das vendas sem necessariamente o aumento do volume variável de custos variáveis associado aos produtos. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais, uma aula mais sobre custos referente a negócios, né, que tem modelos de negócios e temos ali um plano de negócios e a gente vai ter alguns sobre custo aí, mas só para ter um entendimento básico, né, o que é custo fixo e variável, tá? Então o variável é aquele que é gasto em cada produto. Então quanto mais ele produz, mais esse custo aumenta. Na startup, não existe um custo variável associado aos produtos vendidos, né? Esse custo já foi absorvido pela empresa e agora, quanto mais eu conseguir vender, mais resultado eu tenho. Por isso, essa questão de escalabilidade. Ok, vamos lá. Como potencializar a inovação? Vamos lá. O elemento fundamental para a inovação são as pessoas. Então, é necessário incentivar a mudança de cultura organizacional promovendo inovação. Vamos lá, primeiro passo. Aprender a ouvir os seus colaboradores. Eles são fonte de ideias. O que acontece hoje, algumas organizações já começaram a ter essa percepção de que eu consigo ter proveito de quem está na linha de frente. Essas pessoas têm prática, tem conhecimento vivencial do que realmente acontece na empresa. E elas podem dizer, que tal coisa ficaria melhor dessa maneira. E aí, se elas estão numa empresa mais, digamos, com um modelo mais tradicional de gestão, geralmente o líder vai dizer, olha, que tu não é pago para pensar, tu é pago para trabalhar. Como é uma mentalidade que ainda acontece em algumas organizações. O que acontece nesse momento? Se deixa de ter um ganho, né, aí, de fazer um produto, ter um serviço ou uma mudança de processo de forma mais eficiente, mais rápida e agregando valor para o cliente final. Então, isso se perdeu. Então, aprender a ouvir os colaboradores
é um primeiro passo aí que a organização tem que fazer, quem quer buscar essa questão de inovação. Reconhecimento, elaborar um sistema de meritocracia, ou seja, você trabalha, você recebe, você contribui com ideias que são aplicáveis ao negócio, e isso melhorou o negócio, aumentou as vendas, contribuiu para o melhoramento de maneira geral, aí você também vai ser beneficiado com isso, né? Então, reconhecimento. Depois, integração das várias áreas da gestão e uma gestão participativa. Então, se todo mundo não participar, não entender que realmente agora a empresa mudou e está criando essa filosofia de trabalhar em prol da inovação, de entregar valor para o cliente, né, de pensar diferente para resolver problemas, a gente não vai conseguir. E por último, né, e talvez um dos itens mais importantes, que sem esse aqui o resto não funciona, que é a questão de tolerância a erros, pois eles são parte da aprendizagem. O que isso quer dizer, né? Algumas organizações ainda tratam erros de forma punitiva. Ah, tu errou, tu é punido. Não, você errou tentando acertar. Ok, é válido. O que não pode, né? Ah, errou fazendo tal coisa. A empresa aceitou. Você novamente errou no mesmo, ou seja, incorreu no mesmo erro. Mais uma, duas, três vezes. Pessoal, errar uma vez, ele é válido se você aprendeu com ele. Se você continua cometendo esse mesmo erro, é porque você não aprendeu, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui. Então, quando as organizações acabam punindo as pessoas por erro, o que elas começam a fazer? Peraí, eu não vou dar mais ideia, eu não vou fazer mais nada diferente, eu vou mexer o mínimo possível, porque quem não se mexe não comete erro, quem não comete erro não é punido. Então, a gente acaba criando uma política aí dentro da organização, né, uma filosofia, uma cultura, de que, olha, quem não faz nada não erra, quem não erra não é punido. Então, não vamos fazer só o básico, que feijão com arroz e deu. Se eu quero inovar, eu tenho que fazer algo diferente. O diferente está relacionado ao risco que está também associado ao empreendedorismo lá atrás. A inovação tem esse mesmo risco associado a ela. Se é algo novo, que não foi testado, que não existe no mercado, como é que eu vou saber qual vai ser o resultado disso? Então eu vou ter que testar. Se eu cometi um erro e esse erro serviu para aprendizagem e faz parte do meu processo de crescimento, legal. Agora, o que a gente não pode é ficar incorrendo no mesmo erro, repetindo ele 2, 3, 4 vezes, né? Aí a organização tem o dever de corrigir isso de alguma forma, né? Tá? Então entendam, a questão de tolerância a erros, né? O erro é permitido do momento em que ele serve como aprendizado, como parte desse processo de crescimento aí e de entendimento. Daí ele vai fazer parte dessa filosofia de inovação. Então, esse é o primeiro passo, né? O resto aqui contribui, mas esse é o primeiro item. Vamos lá. Às vezes a gente acaba se pensando assim, né? Mas para ser criativo tem que ser um gênio, né? E aí tem Albert Einstein, Picasso e Mozart aí como exemplo de algumas pessoas que estavam à frente do seu tempo, a gente pode dizer assim, né? Nas suas respectivas áreas aí. Isso é verdade. Esses são exemplos disso. Mas só que, de modo geral, não é a realidade da maioria das pessoas. Ninguém precisa ser um gênio para ser criativo, né? Então, tem uma pesquisa aí feita com 461 pessoas que mostrou que 60% delas são um pouco criativas, que 10% são altamente criativos e que só 1% é extremamente criativo. O que essa pesquisa mostrou? Então, pessoal, essa proporção está certa. Ó, os que são extremamente criativos é 1%, depois os que são atualmente são 10%, e os que são poucos criativos são 60%. O que a pesquisa mostrou é que há um potencial muito criativo nas pessoas que não é aproveitado, né, que não é utilizado. A inovação está nessa questão de associar ideias de modo incomum para resolver problemas de modo diferente. Então, necessariamente, muitas vezes a pessoa tem isso, consegue ter a ideia, mas não consegue aplicar, porque a organização não permite, porque ela tem medo, por uma série de questões. Mas isso está intrínseco nas pessoas, esse potencial criativo. Só que ele não é utilizado, não é potencializado. Aqui é só o resumo da pesquisa, tá? Bom,
nesse momento, a gente já tem, acredito que nós já conseguimos ter uma diferença clara entre criatividade e inovação, né? A criatividade, ela é parte do processo de inovação quando a gente associa ideias de maneira, digamos aí, diferenciadas, não convencionais para resolver problemas. A inovação é quando nós passamos por tudo isso que a gente conversou, as ideias, a aplicação, a criatividade, o protótipo, resolve o problema, e isso chega até o mercado, ou seja, consegue transformar isso em valor. Tem um pensador aqui, agora não vou lembrar ali, cara, que ele falou que, assim, que eu gosto muito da definição dele, né, que ele usou para inovação. Ele diz que inovação é a criatividade que emite nota fiscal. Achei bem interessante essa definição dele ali, porque realmente sintetiza essa lógica, né? Eu posso ser muito criativo e criar um monte de série de coisas que são legais para mim, mas não resolvem mais nada para ninguém. Quando eu consigo aplicar essa criatividade e eu consigo levar isso para o mercado, ou seja, né, emitir nota fiscal, vender, comercializar, aí eu tenho realmente, eu inovei. Por quê? Porque eu estou levando algo diferente para várias pessoas e não só algo que resolva o meu problema em si, tá? Então, só para ficar bem claro a diferença entre criatividade e inovação. Brainstorm, né, já comentamos sobre ele. Aqui eu tinha uma pesquisa para a gente fazer, mas como a gente não está em sala de aula aqui, eu vou deixar para depois vocês pesquisarem aí. Pesquisar a origem desses 3 produtos, tá? Esses 3 itens que a gente tem na tela aí, que o picolé, o Super Bonder, que é a nossa cola ali, né? E a Coca-Cola, tá? Por questão de tempo aqui, a gente não vai fazer aqui, senão vai ficar muito longo, mas fica para vocês pesquisarem só para modo de curiosidade. Depois a gente discute numa outra aula aí, para ver como é que ficou essa pesquisa de vocês. Aqui uma questão de como para perceber como as companhias estão investindo aí hoje e buscando essa questão da criatividade, né, da inovação aí em si. Criatividade é a busca de pessoas com criatividade ou com aplicação de ideias criativas. A inovação em si, quando a empresa consegue levar isso até o mercado. Ok? Então, assim, veja ali que a gente tinha 2018 Apple, Google, Microsoft, Amazon, Samsung, Tesla, Facebook, aí, IBM, Uber e o Alibaba entre os 10 primeiros. Depois vinha ali, né, Airbnb, o SpaceX, Netflix, e várias outras empresas aí que provavelmente vocês conheçam, né? Fatores que definirão carreiras aí no futuro próximo aí, tá, gente? Vamos lá. 18% profissional vai ter que ter aí no seu currículo bem definidas essas questões de sustentabilidade, né? O que é isso? Criar produtos, alternativas sustentáveis, ou seja, o uso de recurso de modo sustentável e que não tenha impacto ambiental, que de alguma forma contribua para o social, né? E além de dar um lucro para a empresa. Então, para ficar bem claro, sempre que se falar em sustentabilidade, nós temos um tripé aí, né? O financeiro, que a empresa precisa para sustentar, a gente chama financeiro ou econômico, o social, que é a comunidade, as pessoas que estão à sua volta, e o meio ambiente. Quando nós temos esses 3 critérios aí aplicados a um negócio, aí nós temos a questão da sustentabilidade. 26% na questão de qualidade de vida, né? A busca por comodidade, de conseguir ter uma carreira mais tranquila, trabalhar de forma mais cômoda em si, a busca pela qualidade de vida. E, em primeiro lugar, aqui vai exigir aí inovação, né? Desenvolvimento tecnológico, em educação continuada e na procura de novos conhecimentos. Tá. Não vou me estender muito agora também, mas só para entender o que vocês precisam estar atentos, né? Então vejam que inovação é um dos critérios que vai pesar para vocês. Acredito que não tão futuramente assim, né? Já em breve aí, provavelmente algumas organizações já estejam fazendo aí dentro do seu processo
de seleção, analisando currículos e outros, uma pergunta ou outra voltada a essa questão, né? Como é que você inova? Já participou de algum processo de inovação? De que forma isso era feito na outra organização que você trabalhava? O que você entende por inovação? Então, fiquem atentos aí dentro desse quesito aí que pode contribuir para a carreira de vocês futuramente. Como eu falei, nem tão futuramente assim, né? Aqui o ranking global aí dos países, né, criativos, mas aqui a criatividade leva em conta a questão de inovação já, então produtos que realmente são aplicados, e aí o Brasil cai lá para 43º lugar, mas quando a gente fala em criatividade mesmo, eu acho que talvez não tenha um povo tão criativo quanto o brasileiro, na criatividade para resolver problemas particulares, né, de forma isolada. Aqui, a pesquisa foi feita nessa lógica de, vejam, tecnologia e outros aí, já pensando na inovação. Aí a gente cai bastante, né? Na questão de criatividade, pura e simplesmente, nós estamos bem à frente disso. Aqui o Tom Peters coloca uma frase bem interessante, né? Hoje em dia, gostar da mudança, do tumulto, do caos é um pré-requisito para a sobrevivência, para não falar no sucesso. Então, a gente mudar aí e precisar mudar é uma necessidade constante, tá? Então, vamos lá. Eu peguei da Exame aqui, né, entre as 50 mais inovadoras que a gente viu lá atrás, talvez há uma mudança de algumas posições aqui, mas é porque lá é uma pesquisa que é pela revista Exame, mas porque a Exame tinha uma coisa que eu queria, né? Uma sequência de um ano para o outro. Nós estamos falando em empresas inovadoras. Inovadoras é mudar, e mudar rapidamente. Então vamos olhar esse cenário. Nós estamos falando em 2018, as 10 empresas mais inovadoras de 2018. 2019 agora. Opa, já não apareceu mais nenhuma de 2018 para agora, para 2019. Vejam como essa mudança de inovação ela é rápida. Então, isso não acontece só com grandes empresas, né? A inovação só acontece em grandes empresas. Não. A inovação acontece em qualquer empresa, em qualquer organização. A questão é ela tem que buscar essa inovação. Como é que ela faz isso? Através do que a gente viu lá atrás. Criar uma cultura, uma filosofia de buscar agregar valor ao produto que ela entrega para o cliente final dela. A criatividade garante o sucesso da organização? E aí a gente fala que o brasileiro é criativo e é pobre, né? E aí a gente tem exemplo de coisas criativas. Santos Dumont inventou o avião, né? Inventou invenção, certo? Se vocês perguntar a inovação do avião, onde aconteceu? Lá nos Estados Unidos, né? Então, vejam que a questão de ser criativo necessariamente não resolve o problema, né? Resolveu o problema dele, mas os irmãos Wright lá que acabaram massificando o uso do avião, e aí muita gente associa a eles a questão da invenção, mas a invenção do avião, Santos Dumont. Camisa para lata de alumínio, que é aquele suportezinho que hoje aqui a gente já comercializa, né, mas só aqui no Brasil também, para garrafinha, para suporte, para não esquentar, o biotônico, o celular anatômico e outros aí, que são coisas que foram derivadas da criatividade brasileira, mas o brasileiro necessariamente não, né, inventou muitas coisas, mas outras pessoas que acabam fazendo uso e levando até o mercado. Então, é só criativo, ele não é inovador. O japonês ele não é tão criativo quanto o brasileiro, mas ele é muito mais inovador, né? Por quê? Porque ele consegue levar ao mercado o que ele faz, o que ele desenvolve. Então ele criou uma coisa nova, ele já está pensando primeiramente no mercado, não no problema dele. Então a questão nossa é justamente a gambiarra, né? É um grande artifício da mecânica brasileira inventada para arrumar, recuperar ou realizar algo. E aí, algumas aqui só para descontrair um pouquinho, vejam só algumas formas inusitadas de resolver alguns problemas cotidianos. Então aqui o cara provavelmente tinha um carro que veio, né, ou importado, ou como inglês, e ele não se adaptou, ele conseguiu, de uma forma inusitada, criativa, resolver o problema dele. Mas será que alguém levaria essa mesma solução que resolveu o problema dele para o mercado, para comercializar isso? Não, então ele é só
criativo, mas não é inovador. Aqui, né, na falta de um micro-ondas, você pode aquecer uma pizza rapidamente com um ferro elétrico e com um secador de cabelo. Bom, resolve o problema dele, aquece a pizza? Acredito que sim. A questão é, as pessoas vão utilizar isso dessa forma aí, ele vai conseguir vender essa ideia dele? E aí, acredito que não, né? A mesma coisa que alguém improvisou um chuveiro ali rapidamente, né? Então, o criativo, ele consegue resolver o problema dele, mas alguém vai comprar isso? Aqui, né? Olha só a maneira inusitada aí de uma nova fechadura para o carro aí, né? Então, algumas coisas a gente acaba, né, se impressionando com a criatividade do brasileiro. A questão é, ser criativo é uma coisa, conseguir ser inovador é outra bem diferente. E era isso que eu queria que ficasse da aula de hoje para vocês. Mais uma aqui, então, só para a gente finalizar, né? Vejam, ó, um suporte de celular aí, né? Então, essa questão da criatividade é aquilo que resolve o meu problema. A inovação, ela cria valor, vai para o mercado e resolve o problema de um monte de gente, digamos assim. Isso só para tentar simplificar, né? E tentar criar uma ideia bem simples referente ao que é inovação aí e a sua diferença da inovação em relação à criatividade. Lembrando que a criatividade é parte do processo de inovação. Só que, por exemplo, aqui, então, ele associou uma série de ideias que ele teve, né, aplicou para resolver um problema e de forma diferente. Então, teve criatividade. Só que ele não consegue avançar e transformar isso num produto para levar até o mercado. Então, não chega a finalizar o processo de inovação. Ele para na questão criatividade. Tá? Só para ficar realmente bem frisado nisso. Ok, gente, deixa eu finalizar a nossa apresentação aqui. Deixa eu parar a nossa gravação aqui também.